Às vezes você está achando que ficar falando de comida é coisa de gordo. Não é. Não. Quem resumiu o ministério dele numa mesa de refeição e falou de um jantar bem preparado? O que Jesus está com mais vontade de fazer quando ele veio na terra? Ele falou: tenho desejado ardentemente tomar uma ceia com você. Não é a comida, mano. Pode ser pão com salame, mas tem que ser arrumadinho, não é bagunçado. Não é? Tem que preparar, arrumar os lugarzinhos, saber o nome de todo mundo, quem vem, a pessoa saber que ela foi desejada, esperada. Glória a Deus. Não é bagunçado, não é coxo, é mesa. Então ainda dá tempo, hoje ainda, essa semana, investe. Amém? Isso não é despesa. Mesa não é despesa. É o melhor de todos os seus investimentos. Anda num carro ruim, mas organiza a mesa. Lá na frente, seus filhos não vão sentir falta do carro. Amém? Carro ruim gera memória boa. Pneu que fura, que sofrência, chuva, ajudando, oração, pedindo anjo para aparecer. Aquilo é pura espiritualidade. Não é? Pura espiritualidade. Agarra ali, gente, agora só Deus. Esse só Deus é maravilhoso, mano. Por que lá na Europa o povo é frio espiritualmente? Porque tudo funciona, a estrada é boa, carro não quebra, tem seguro, carro quebrou, o seguro vem buscar. Aqui não, aqui só Deus. O trem dá um pau no meio da estrada. Oh Deus, manda um anjo aqui agora, só o Senhor. Então que o povo está sempre orando, não interessa a fé, sempre buscando, não é? Podia tanto, aí vai buscar Deus. Glória a Deus, amado. Agora, na mesa, capricha. Se é um pãozinho, seja arrumado. Amém? Mas faz isso, ainda dá tempo, hoje, essa semana. Junta os desafetos. Gasta um dinheiro com quem está te devendo. Chama ele, faz uma mesa de reconciliação. Eu não estou brincando, não. Essas épocas são favoráveis. Ele fala: por que não faz isso o ano todo? Podia fazer o ano todo, mas já que não faz o ano todo, pelo menos faz na época que está todo mundo a fim de fazer. Já ajuda, já começa por aí. Em vez de ficar reclamando, falando que é festa pagã, isso, não sei o quê, uns trem chato, que não tem condição. Pagão não é a festa, é o jeito de fazer. É o jeito. Não existe um objeto pagão, existe um coração pagão. Amém? Então vai lá e significa isso, dá tempo, aproveita, está todo mundo no clima. Eu vou contar um testemunho, que isso é importante. Como vocês sabem, ontem foi o primeiro. Minha mãe faleceu em novembro e a gente resolveu, quem podia, ir lá para Uberlândia para passar o Natal com meu pai, porque era um Natal totalmente diferente para ele, porque numa casa nova, tudo diferente. Ele está morando num apartamento novo lá, graças a Deus está bem adaptado. E a gente resolveu então, meu irmão e a gente, a Lana, a cunhada, arrumar tudo e passar o dia lá com ele. Então nosso Natal, pela primeira vez, foi um almoço de Natal no sábado. Geralmente a gente fazia virada e tal e encontrava no dia seguinte. Mas agora, por causa dele, da saúde, era durante o dia. É uma história que você precisa entender o contexto. A gente foi um dia antes e... Som. Beleza? Aí, voltou? A gente foi um dia antes, mas fez tudo que tinha direito, é o que eu estou falando. Comprar uma arvinha de Natal, presépio, pode ter lá na casa dele para chegar no dia do Natal lá, ter
como tem que ser. E ele achou bom demais. E aí muita gente fica perguntando, mas precisava de estudo, fazer arvinha lá, compramos uma arvinha que cabia na sala dele lá, com as bolas. Vocês conhecem a Lana preparou a mesa com tudo de acordo, os enfeites, laço, tudo certinho. E meu pai, ele está com um diagnóstico já, né, já tem um tempo de Parkinson. Ele não tem tanto problema de memória, mas com 87 anos e muita gente fica preocupada com a memória dele. E ontem, depois que estava lá, todo mundo reunido, os filhos, a Bebel foi, então o bisneto estava lá, fez um bem danado, o João enche o espaço, enfim. A gente estava lá, a hora que estava tudo assim, celebrando, ele olhou para a árvore de Natal e falou assim, muito bom estar aqui, né? Muito bom a gente poder se lembrar. Mas está faltando uma coisa. Está faltando os nomes na árvore. Porque todo ano ele colocava os nomes dos filhos, das noras, dos netos, o nome de todo mundo na árvore, porque era uma forma dele depois chamar todo mundo para dar um presente com os nomes. E ele sentiu falta do nome na árvore. Então você vê, a árvore era uma coisa importante para ele, uma memória. E aí a gente saiu de lá com o compromisso de, antes de terminar o ensejo, voltar com os nomes na árvore dele, porque ele faz questão de ter os nomes de todo mundo lá. Então, amado, eu estou te dando esse testemunho porque são formas. Quem trabalhou essas formas, quem colocou a gente num ambiente com árvore, com cor, com formas, foi Deus. Deus é que colocou a gente nesse ambiente. Isso é pedagógico, para que a gente tivesse a memória, né, de uma fruta descascada, entendeu, né, o jeito de fazer a tampa de uma laranja. Nunca esqueci a forma como o meu avô cortava a tampa de uma laranja, diferente de todo mundo. Então, assim, nós precisamos gerar essas memórias. E essas datas ajudam. Foi Jesus que fez isso, a mesa, o batismo, o encontro, amém? Então não despreze isso, não negligencie, não passe isso de qualquer jeito, amém? Faz um investimento, enfia a mão lá, tira o escorpião do bolso e, entendeu, né? Valeu. Muito bom estar aqui, uma alegria, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Bom dia, que eu não disse bom dia aí. Eu queria ler com vocês um texto lá de João capítulo 1, fazer uma reflexão extremamente simples, até como eu imaginava algumas crianças, algumas pessoas mais novas aqui entre nós. João, Evangelho de João, capítulo 1, alguns versículos só. Muito a propósito, muito objetivamente, hoje, Natal, né? Quero ler com vocês os primeiros versículos que dizem assim: no princípio era aquele que é a palavra. Dependendo da sua versão, no princípio era aquele que é o verbo, a palavra, o logos. Ele, essa pessoa, estava com Deus e era Deus. Estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta, a vida, era a luz dos homens. Por fim, lá na frente, versículo 14 diz assim: aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, aquele que é o logos, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, do Filho unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Se puder abaixar a sua cabeça um segundo. Deus amado, ajuda-nos a refletir a respeito desse momento, ajuda-nos a refletir a respeito desse dia, como nós já estamos fazendo. Ajuda-nos a pensar, a raciocinar, trabalhar a nossa interioridade. Em nome de Jesus, abençoa-nos com a Tua palavra. Amém. A gente vai repetindo algumas palavras, né? Por exemplo, Natal, e às vezes isso pode passar desapercebido de algumas pessoas. O que é o Natal?
Natal é uma palavra extremamente simples. Natal é nascimento. Tanto que cidade natal é a cidade do seu nascimento, né? No entanto, nós temos o dia do Natal. E aí nós estamos falando de um dia em que há um nascimento especial. E aí uma pergunta bem simples aí para vocês. Não me responde não. Quem é que nasceu nesse dia? Há uma tendência natural da gente responder. Foi o dia em que o Filho de Deus nasceu. E não é verdade. É importante que a gente entenda isso. Quem nasceu num dia, que pode ter sido inclusive o dia 25 de dezembro, mas não é esse o caso, mas foi um dia. Quem nasceu num dia foi Jesus. Não foi o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é desde o princípio. Então eu queria pensar um pouquinho, queria refletir com vocês de maneira muito rápida, muito objetiva mesmo, mas ao mesmo tempo parar para a gente pensar uma palavra que traz consolo, traz ânimo, traz direção para o ano que se inicia em breve. É bom que a gente entenda isso. Quando o texto que a gente leu fala a respeito do princípio, está falando a respeito do momento em que Deus decidiu que nós teríamos um tempo a partir dali, porque Ele vive na eternidade, e de eternidade a eternidade. Na eternidade, houve uma decisão, houve um conselho, houve uma vontade de, no princípio, criar. E aí, no princípio, criou. Mas o Filho, que fazia parte de toda essa história, fazia parte de tudo isso, estava lá, desde o princípio. O que acontece é que num determinado momento do tempo, do espaço, num determinado momento no relógio, num determinado momento dentro de uma geografia, o Filho entrou entre nós, cheio de graça e de verdade. Houve um rasgo na eternidade para estabelecer o tempo do qual todos nós estamos submetidos. Todos nós dependemos de uma geografia, todos nós estamos num lugar, todos nós estamos submetidos a um relógio, todos nós estamos vivendo o tempo aos 89 anos, né? Todos nós. O Filho não. O Filho vive sem relógio de pulso. O Filho vive de eternidade a eternidade e está em todos os lugares. Mas num determinado momento, do conselho da vontade do Deus Trino, houve um bisturi cortando o tempo e inserindo a Jesus no tempo. E aí quem nasceu foi Jesus. É importante que a gente entenda isso. Há uma sabedoria muito grande, não precisa, se você quiser, não precisa. Eu vou ler para vocês uma forma como o escritor de Provérbios fala a respeito disso. O escritor de Provérbios fala a respeito disso que nós estamos comentando aqui, de forma extremamente poética, linda, maravilhosa, bem a propósito mesmo. Diz assim: o Senhor me possuía como o princípio do seu caminho. Quem está falando aqui é a sabedoria, ou se você quiser, na expressão de João, é o verbo, ou se você quiser, é a palavra, o logos. É que no Antigo Testamento a expressão para o verbo, para o logos, para a palavra era sabedoria. Então a sabedoria ganha voz. Na boca do sábio, a sabedoria ganha voz de forma poética e diz: eu, a sabedoria, a palavra, o verbo, o logos, estava com Deus no princípio, antes das suas obras mais antigas. Isso é interessante. Nasci desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos os montes, de existirem as colinas, eu nasci. O verbo, a palavra. Ele ainda não havia, o próprio Deus ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Esse é o Filho. O Filho é eterno. O Filho não tem tempo, não tem geografia, não vive no espaço. O Filho está com Deus desde a eternidade e participou de toda a criação, era seu arquiteto, se alegrava com Deus. E aí tem uma expressão aqui que é muito rica. A expressão é nasci. Nascer aqui
É uma expressão que os nossos pais apostólicos utilizaram de maneira muito boa, porque o nascer aqui não é nascer nesse aspecto como todos nós nascemos. O nascer aqui é uma dança. E daí surge a expressão antiga pericorese, né, de onde vem corese, de onde vem coreografia. Peri é quem fica girando numa coreografia, como quem diz: o Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, dançavam de eternidade a eternidade. E no conselho desse Deus Trino, num determinado momento, houve uma decisão: o Filho vai abrir mão da sua divindade. O filho vai se esvaziar de si mesmo, vai entrar dentro de um útero e vai, a partir de agora, se submeter ao tempo e ao espaço, por um determinado tempo. Então, num determinado dia, quem sabe no dia 25, mas isso não faz a menor diferença, mas o fato é que houve um dia, o Filho se esvaziou de si mesmo e entrou, através do Espírito Santo, no útero de uma mulher, e nasceu. Jesus nasceu, mas o Filho é eterno. Ele abriu mão de absolutamente toda a sua divindade para estar aqui, e é isso que a gente celebra hoje, o dia em que o eterno passou a se submeter ao mesmo tempo e ao mesmo espaço que todos nós, e andou entre nós, cheio de graça e de verdade. A expressão que João usa é: ele habitou entre nós, ele viveu entre nós. A expressão mais íntegra no seu original é: ele simplesmente estabeleceu entre nós a sua tenda. Ele literalmente estendeu a sua barraca entre nós e passou a morar entre nós. Durante alguns anos, foi isso que aconteceu, cheio de graça e de verdade, e nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. O que nós celebramos é isso, o que nós celebramos nesse dia é isso. Me chama muita atenção, me marca muito, alguns episódios em que o Filho se revela a determinados profetas e o que acontece com esses profetas nesse momento. Então me chama muita atenção, por exemplo, quando profeta Daniel tem lá as suas várias visões. Numa dessas visões, assim, que para nós são difíceis, né? Parece filme de terror. Numa das visões de Daniel, ele enxerga um bode tendo uma luta corpo a corpo muito pesada com um carneiro. O carneiro tem lá 2 chifres, o bode tem um chifre só, e aquela luta e tal, e está lá Daniel tendo aquela visão, olhando para aquilo. A visão em si é muito pesada, ele fica assim sem saber o que está acontecendo. Aí ele ouve uma voz. A voz é de alguém, segundo Daniel, que parece um ser humano. Quando ele ouve essa voz do Jesus, que é eterno, e é na verdade o Filho eterno, ele cai prostrado como que morto. Porque o eterno, ao se apresentar a nós, tem uma presença tão densa, tão gloriosa, que nós literalmente não aguentamos. E aí Daniel cai prostrado como que morto. E aí ele tem uma mão sobre o ombro que o levanta, o coloca de pé, e aí a voz diz: Gabriel, explica para ele o que é a visão. E ele vai entender a visão lá, mas o acesso é muito forte, né? Ezequiel vive a experiência muito parecida. Ezequiel também começa a ter visões, e aí ele vê alguém semelhante a um ser humano e ele cai como que morto. João, o apóstolo, no primeiro capítulo do Apocalipse, conta que teve uma visão onde ele primeiro ouve uma voz de trás dele. Ao ouvir essa voz que está por trás dele, ele se volta para ver quem é que está falando com ele, e é interessante, ele não reconhece a Jesus, porque não era mais Jesus, era o Filho eterno que estava ali. Ele não reconhece a voz, ele não reconhece o cabelo, ele não reconhece a roupa, ele simplesmente cai como que morto, porque é o Filho eterno glorificado. O Filho eterno, cheio de glória, o Filho eterno com uma densidade de presença tão grande que nenhum ser humano pode suportar, abriu mão de tudo isso, num dia 25 de dezembro, abriu mão de toda a sua glória, abriu mão de ser Deus, abriu mão de não viver mais na eternidade, abriu mão de não viver mais dependendo do tempo e do espaço, e entrou dentro do tempo e do espaço, por algumas razões. Eu queria deixar uma aqui, nesse dia. A voz dos anjos no nascimento de Jesus dizia: que haja, a partir desse menino que nasce, paz na terra entre os homens, aos quais Deus oferece o seu favor.
Então eu queria deixar essa reflexão extremamente simples aqui, com todo mundo, com todos nós, é a reflexão que eu tenho feito, compartilhei isso com minha turma lá no escritório. O Eterno passou a habitar entre nós. Ele simplesmente abriu mão de estar fora do espaço e se colocou numa geografia, na Palestina, em Belém. O Eterno passou a depender do tempo, passou a ter um horário para comer, passou a ter horário para dormir, passou a ter cansaço, passou a ter sono, durante alguns anos, com alguns objetivos. Eu queria deixar só esse, que ele fizesse com que cada um de nós perceber aquilo que Deus já nos entregou, o favor de Deus sobre nós, de tal forma que isso traga sobre todos nós paz na terra. Que nós sejamos pessoas cheias de paz e que transbordem em paz entre os homens. Que nós sejamos pessoas que têm consciência do favor de Deus através de Jesus nas nossas vidas. E assim, todos nós tenhamos paz e sejamos pacificadores entre todos os homens. Amém? É maravilhoso isso, né? Eu quero ler com vocês o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar aqui juntos. E como eu disse, a gente se coloca diante de Deus, vai buscando essa orientação, e a gente tem tomado assim o cuidado e a disciplina de nem ficar conferindo antes, para ser um exercício de fé. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. E aí a gente está terminando aqui falando que o Filho se despiu, se despojou, né? Ele se despojou do seu poder para revelar a plenitude da sua glória, uma glória eterna. Poder é temporal, poder é temporal, é relativo, poder tem efeitos temporais, mas a glória é eterna. Então ele está abrindo mão do que o seu poder pode fazer para trazer à nossa noção de tempo a glória eterna, porque é o que ele diz na cruz: agora me glorifica com a glória que eu tenho com o Senhor desde o princípio. Agora revela quem nós somos, independente do poder. Então, para a gente entender como é que era a relação do Pai e do Filho desde a eternidade, eles tinham que nos libertar da noção de poder. Amém? Porque enquanto a gente estiver impregnado da ideia de poder, nós não vamos entrar na dimensão da glória. E aí ele diz assim, ó: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então o texto que Deus tinha colocado é para falar da nossa referência de eternidade, mas vai escutando, olha isso aí. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Então nosso gemido é para ser revestido de eternidade e não poupado do tempo. E é aí que está o nosso problema. Sem noção de eternidade, qualquer tempo é insuportável. Eu vou dizer para você por que qualquer tempo é insuportável. Porque se ele é bom, dura pouco. Se ele é ruim, dura muito. Então ele é insuportável. A gente nunca vai encontrar plenitude e realização no tempo. Porque se for uma coisa muito boa, você vai achar que durou pouco. Se for uma coisa muito ruim, você vai achar que está demorando demais. Então o tempo nunca vai trazer para nós plenitude. Qualquer quantidade de tempo, se a coisa é agradável ou desagradável, o tempo nos fará sofrer, a não ser que você tenha no tempo uma percepção de eternidade. Então ele está dizendo: desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, nessa casa, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela eternidade.
Ora, quem já para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual também nos deu o penhor do seu Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Diga comigo. Estamos sempre de bom ânimo. Pensa um povo animado. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Porque a gente não está animado quando as coisas estão bem, não, amados. A gente está sempre de bom ânimo. Por quê? Porque nós temos percepção do eterno. Por isso que todo peso é leve e todo tempo é passageiro. Aleluia. Nossa leve é momentânea. Então, ele diz aqui, ó, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Glória a Deus, amado. Agora veja que coisa tremenda Deus queria que a gente compartilhasse aqui. Porque quando ele promete a paz de Cristo, ele diz assim, então seja a paz e a boa vontade. A paz tem como resultado imediato, a paz de Cristo que guarda a mente e o coração. Sabe qual é o resultado imediato? Sabe qual é a evidência de que você é uma pessoa que vive em paz? É que você tem bom ânimo sempre. Então, não é o pacífico. Deus não te prometeu uma vida pacífica. Deus te prometeu um espírito pacificador. Uma vida pacífica é uma vida passiva. E às vezes você está esperando que Deus vai te dar uma vida passiva, sossegada. Não, Deus não vai te dar uma vida sossegada. Deus vai te dar o Espírito de Cristo para você ser um pacificador num mundo de tribulações. Para que você, em paz, tenha sempre bom ânimo. Por isso que ele falou para Josué, Josué, você vai conquistar a terra agora prometida? Só quero uma coisa de você, tenha bom ânimo. Mas quem não tem paz de Cristo no coração, nunca vai ter bom ânimo. Porque você vai estar sempre pautando a sua vida pelo aquilo que é aparente. Mas medita na palavra de Deus, guarda essa palavra, de dia e de noite, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe. Agora, para ocupar, eu tenho que meditar, isso é como uma comida. Tem gente que quer dizer, Deus, me dá bom ânimo. Não, Deus não vai te dar bom ânimo. Deus vai te dar a palavra dele, para que você se alimente dela, e aí você tendo o seu coração e a sua mente cheios da palavra, porque é nisso que você pensa o tempo todo, sabe qual é o resultado disso? A paz de Cristo guardará a sua mente e seu coração, você vai ter o quê? Bom ânimo. Então você não pode esperar que isso aconteça, porque ele te deu a receita. Tem gente que queria ter placa solar, gente. Tem gente que quer fazer uma reza braba, Deus vai revestir de placa solar, ele não tem que preparar a comida, ele não tem que plantar a manga, para depois apanhar a manga, ele não tem que plantar o chuchu, para depois colher o chuchu, ele não tem que plantar a abobrinha. Não, mano, acabou, não existe. Não vai cair maná do céu. Sabe o que Deus te prometeu? Planta e colhe, porque tudo que você plantar, você vai colher. Se você anda plantando no seu coração, são os pensamentos de tudo que está errado na sua vida, se é nisso que você pensa o dia todo, se você pensa na doença o dia todo, se você pensa no problema o dia todo, é isso que você vai colher. Mano. Eu conheço gente que fala assim, não, para que você está trabalhando? Para ir. Eu estou guardando dinheiro. Eu estou guardando dinheiro porque você sabe como é que é a vida. Lá na frente eu posso precisar por causa de uma doença, de um negócio. Beleza. Deus vai te honrar. Você vai ter a doença que você planejou, você vai ter a desgraça que você planejou. Ou você podia estar investindo em relacionamentos que
seriam resolutivos de toda essa situação aí que você vai enfrentar. Então o povo, em vez de formar uma família, forma um patrimônio. Eu não quero resolver nada com patrimônio. Eu quero resolver tudo em família. Glória a Deus, não. Eu quero ser a moda antiga. Ter filho para tudo quanto é coisa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lá em casa funciona assim. Ah, sobrancelha, tem filho. Tem tudo na família, glória a Deus, amém? É assim, gente. Na família de Deus tem filho para tudo. Aleluia. Hã? Receita de salada com abacaxi de compota, tá lá os potinhos lá, tudo arrumado. Todo mundo que me liga, fala, tô indo para tal cidade, precisa de tal negócio. Calma, nós temos família lá, vou ligar lá, você tem tio lá, você tem primo, tem irmão, tem todo mundo lá, você não precisa sair daqui órfão. É só dar um prazo, glória a Deus, amado. Então seja isso que ocupe o seu pensamento, para você ter visão de eternidade. Porque se a paz de Cristo guardar o seu coração, você vai enfrentar a vida com bom ânimo sempre. Agora veja o texto que o Cláudio leu aqui, lá de Provérbios 8. Está tudo organizado, mano, não tem nada bagunçado. Aqui está falando com vocês, 2 engenheiros. Vou explicar para você como é que funciona. O projeto de Deus tem um autor. É o Pai. A vontade é do Pai. O Filho diz assim, eu vim aqui realizar a vontade do Pai. Ele é a sabedoria de Deus. Em Cristo estão ocultos os segredos da sabedoria e da ciência. O texto que o Cláudio deu aqui é o texto que fala da sabedoria. O que está lá com ele desde o princípio? A sabedoria. Então, Cristo é o Filho de Deus, porque ele é a encarnação, a materialização, a forma como toda sabedoria de Deus se revelou. Amém? Por isso que ele é o Filho. Amém? Glória a Deus, amado. Então, Deus podia ter ficado calado, mas ele é o verbo. Então Cristo é o verbo, é quando Deus, como autor, resolveu falar. Então ele é a voz, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a semente, ele é o sêmen. Nele está oculto toda a sabedoria, porque tudo que Deus sabe dele mesmo, ele encarnou no Filho. Por isso que ele fala, eu estava lá com o papai desde o princípio. Desde a hora que ele estava pensando as coisas, eu estava do lado dele. E eu sou o seu arquiteto. Olha que coisa linda, presta atenção. Não, presta atenção. Deus é o autor. Amém? Toda a vontade está nele. Agora, para realizar, ele precisa do quê? Do arquiteto. Quem que é o arquiteto? É aquele que vai mostrar para Deus tudo pronto. Como é que vai ser? Amém? Então o arquiteto é aquele que capta a vontade e materializa essa vontade. Agora, para essa vontade ser efetivamente concretizada, tem um terceiro elemento da obra. Quem é o terceiro elemento? Tem o autor, quem está acompanhando? Diga comigo, o autor, o arquiteto e tem o edificador, o construtor. Então, Cristo é o arquiteto. Nele está materializado, está consumado, está tudo pronto. Ele mostrou a vontade de Deus na sua forma plena. Então, se eu quiser saber assim, o que estava no coração de Deus, o que ele estava pensando? O que eu vou mostrar? Cristo. Porque ele é o arquiteto. Aí ele fala assim, agora em cima daquilo que eu fiz, vem o edificador. Aí tem o edificador sábio e o tolo. Aí o tolo é aquele que quer mexer no projeto. Oh, meu Deus do céu. Não, é de lascar. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Enfia uma coisa na sua cabeça. Não tenta. Pelo amor de Deus. Escuta 2 engenheiros aqui. Você não está entendendo? Você não está entendendo o projeto? Faz. Sem entender. Se submete. Mas não arruma um jeito seu de fazer, não.
Nossa criatividade toda está voltada para execução. Deus nos deu os dons para a gente ir lá e fazer o projeto, está pronto, do jeitinho que Ele queria que fosse. Agora tem gente inventando um evangelho. Não é Deus que não está te abençoando, não é o seu marido que não presta, não é a sua mulher que é difícil, não é seu filho que é problemático, não é a cidade que não presta. É esses projetinhos que nós fomos arrumando e adaptando, achando que do nosso jeito que estava aberto para mexer. Não, mas você pode mudar a cor da parede, você pode usar um revestimento, mármore, granito, porcelana, você pode pôr palha, você pode mexer nos detalhes executivos, mas pelo amor de Deus, não mexe no projeto, no fundamento. É um tanto de gambiarra. Você olha para a vida do cara e fala assim, meu Deus, onde é que essa pessoa estava com a cabeça? Ela inventou um evangelho para ela. O evangelho segundo não tem condição. Mano. Então nós temos o autor, diga comigo, o autor, o arquiteto é o consumador. E temos os edificadores, os construtores. E Jesus diz assim, eu sou a pedra angular que os edificadores rejeitaram, mas eu continuo sendo a pedra de esquina. Amém? Então nós vamos ter bom ânimo se a gente conhecer o projeto, que já foi consumado pelo arquiteto, ele entregou, está prontinho, nos detalhes, vai terminar, vai tudo funcionar na rocha. E aí eu vou ter o quê? Paz. Então da onde que vem o nosso desânimo? É porque você está querendo substituir o projeto. E Paulo está dando esse segredo. Tem uma coisa de poecendo. Não tenta trocar. Reveste. Faz aquilo ser absorvido pelo eterno, mas não troca. A gente não tem que trocar o tempo pelo eterno. A gente tem que absorver o tempo pelo eterno. Vou explicar isso melhor para você. Tem gente que acha que eu já quis matar ela. Tem gente que acha, por exemplo, que eu ia perder tempo pedindo para alguém morrer. Não. Se eu tiver que fazer uma oração para alguém morrer, assim, eu vou fazer uma oração para eu morrer. Porque é melhor estar com Cristo. E ser liberto desse tabernáculo terreno aqui. Né? Meu Deus, quem já conhece Cristo está com saudade de casa. Eu não tenho saudade de céu. Eu não sei como é que é o céu. Né? O povo fala assim, você não fica pensando como é que é o céu? Não, não penso. Eu não me preocupo saber como é que vai ser o céu. Eu tenho saudade de casa. Sei que a minha casa fica no céu, então sei que o céu vai ser bom, porque é lá que vai ficar a minha casa. Então eu tenho saudade de casa. Ué, tô doido para ir para casa. Né? Ficar com o papai na mesa, não é só conversar assunto bom. Entendeu? Amém? Glória a Deus. Certeza que o vinho é bom, o pão é maravilhoso. Fermentação natural. Não, pelo amor de Deus, amado. Entendeu? Hã? Meu Deus. Nada. Tem que cortar nada. Entendeu? Então, assim. Aí, eu tenho saudade dessa comunhão. Aí, o que a gente faz? Aí, Paulo está dizendo: não queira ficar livre daquilo que te incomoda. Porque senão você vai matar alguém porque está te incomodando. Mas clama para que você seja revestido do eterno. Para que o tempo seja absorvido pela eternidade. Porque quando eu falo de orar para me morrer, não é porque eu estou pensando em suicidar. Suicidar é porque você não podendo matar alguém, você foi lá e matou você. Então não é um desejo de matar. É uma prontidão de morrer. E seja pronto para morrer, que você não vai ter vontade de matar. Tenha paz para morrer, mano. Tenha paz para morrer, que você não vai ter vontade de matar. Porque quando você tem paz para morrer, o tempo foi absorvido pelo eterno. E aí você vai ter ânimo sempre.
Quem conhece o Eterno tem paz para morrer, não tem vontade de matar. Nem o outro, nem a si mesmo. Porque tem gente que não podendo matar o outro, mata a si próprio. Não, irmãos. Tenha paz. E sabe o que é paz? É não ter medo da morte. E quem não tem medo da morte, está disposto a amar em todo tempo. E aí você vai ter ânimo sempre. Disposição para trabalhar. Então o que vem pela nossa frente? Trabalho. E enquanto a gente tiver trabalho, a gente tem o quê? Bom ânimo. E por que a gente tem bom ânimo? Porque estamos em paz. Né? E por que você está em paz? Porque finalmente o tempo foi absorvido pelo Eterno. Então você não quis ficar livre do que te incomoda. Você se revestiu do que te sustenta. Não queira ficar livre do que te incomoda, mas seja revestido daquilo que te sustenta. Aí você vai ter paz. E tendo paz, você vai ter bom ânimo. Porque ele prometeu paz e bom ânimo, boa vontade entre os homens. Por isso você não quer outra coisa da nossa vida. Ele te deu paz? Então como é que eu respondo à paz de Cristo na minha vida? Bom ânimo. Ninguém vai tirar a sua paz. Ninguém vai tirar a sua paz, porque finalmente você conheceu o projeto eterno. Se alguém chutar uma parede, você sabe exatamente como levantá-la de novo. Você conhece o projeto. Glória a Deus. Você conhece o projeto, não é não, consultor? Você é um sábio consultor, não tem problema não, hein? E se trincou, é porque estava errado. Se trincou, não remenda, acaba de derrubar. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Não é não, consultor? Se o trem está lá e já na construção deu um defeitinho, não recupera. Amém? Acaba de derrubar. Porque se aquilo já está dando defeito na construção, é porque está fora da especificação. Hã? Não é? Faz de novo, não remenda. Não. Vai lá e deixa o tempo ser absorvido pela eternidade. Nós temos um autor e temos o arquiteto, agora nós temos que ser sábios construtores. E sábios construtores têm paz. E porque eles têm paz, eles têm bom ânimo. Então, semana do Natal, dia de Natal, uma semana aí para você encarar esse país, encarar o nosso ano de 2023 com bom ânimo. E anda com o manual debaixo do braço. Tá bom? E vai se revestindo de eternidade. Toda vez que alguém quiser te oprimir com o tempo, você devolve para ele o quê? Eternidade. Não queira fugir para a eternidade porque você não está gostando do tempo. Paulo fala isso aos Filipenses, eu quero concluir. Paulo chega aos Filipenses e diz assim: olha, embora daqui, infinitamente melhor. Mas eu estou em aperto, porque ficar em favor de vocês é igualmente bom. Então, eu tenho certeza que vou ficar mais um pouco. A hora que finalmente a gente entender que a nossa existência aqui não contribui, então porque chegou a hora de quê? Ir embora. Então eu não estou aqui para gostar não, mano. Alguém aqui está para gostar aqui? Não, eu estou aqui para cumprir um propósito. Para gostar mesmo, não é aqui. Pôs na sua cabeça. Para gostar mesmo, 100%, ser um defeitinho, não é aqui. Glória a Deus. Então, aqui é para amar. Para gostar não é aqui é para amar. E só ama quem tem paz. Porque vai ter sempre boa vontade. Glória a Deus. Feliz Natal, bênção.